Livro de 2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que, no 3º dia, veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Então Davi disse: "Como foi isso? Conte-me, o que aconteceu?" O moço respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram." Davi perguntou ao moço que lhe trazia notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos?" Então o moço, portador das notícias, disse: "Cheguei por acaso a Monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: 'Eis-me aqui.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' Eu respondi: 'Eu sou Amalequita.' Então ele me disse: 'Vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido.' Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o Amalequita." Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço, portador das notícias: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita." Davi lhe disse: "Como você não temeu estender a mão para matar um ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: "Vá até lá e mate-o." Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: "O seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: 'Matei um ungido do Senhor.'" A lamentação de Davi por Saul e Jonatas. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco que está escrito no livro dos justos: "A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. Não anuncie isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte Gilboa, que sobre você não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhos de Israel, chorem por Saul, ele as vestir de rico escarlate, e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra." Segundo Samuel, capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: "Devo ir a alguma das cidades de Judá?" E o Senhor respondeu: "Vá, sim." Davi perguntou: "Para onde devo ir?" O Senhor respondeu: "Para Hebrom." Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita.
Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabe-Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabe-Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maadaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cá da cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem, lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda. Agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança e lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amar, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que não serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém os servos de Davi tinham matado, dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner, 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom.
Segundo Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos de Davi. O primeiro foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: "Por que você teve relações com a concubina e de meu pai?" Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: "Sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher. Que Deus me castigue, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba." E Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: "De quem é esta terra? Faça uma aliança comigo, e eu ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você." Davi respondeu: "Muito bem. Farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo. Quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul." Davi também enviou um mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: "Dê-me de volta a minha mulher Mical. Para poder casar com ela, dê como pagamento 100 prepúcios de filisteus." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então Abner disse a ele: "Agora vai, volte para casa." E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: "No passado, vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isto agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos." Abner falou também com a tribo de Benjamim, e então ele foi dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: "Eu me levantarei, irei para ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança com o rei, e meu senhor reinará sobre tudo o que quiser." Então Davi deixou que Abner partisse, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Eis que o servo de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: "Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz." Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: "O que foi que o senhor fez? Eis que Abner esteve aqui, e o senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos." Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu, por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: "Eu e o meu reino somos inocentes, diante do Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai.
Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha corrimento, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasgue as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal, como ele merece.